A conquista do espaço. Observem este espaço. 4, 3, 2, O vai-vem norte-americano é a máquina mais avançada e complexa alguma vez ter voado. off of Discovery. Os restantes vai-vens excederam já o seu tempo de missão e é previsto que sejam retirados de circulação após 30 anos de serviço. O que irá substituí-lo? Qual será o próximo veículo de transporte de carga e astronautas para a Estação Espacial Internacional? A Agência Espacial Europeia tem o autónomo Jules Verne, uma cápsula não tripulada de acoplagem automática capaz de abastecer a estação. Recentemente passou pelos testes finais e completou uma atracagem autónoma com a Estação Espacial, provando as suas capacidades. Após 2 aproximações de ensaio, juntou-se automática e suavemente ao porto de acoplagem da ISS a 3 de abril. Nem os astronautas a bordo da estação, nem as equipas de controle da missão em Toulouse tiveram de intervir. Durante várias semanas, dezenas de sacos contentores brancos foram transferidos da cabina pressurizada do ATV para a ISS. As grades e tanques vazios foram então utilizados para armazenar o excesso de materiais líquidos e sólidos da estação. Cerca de 2,5 toneladas de excedentes foram armazenados na cabina. Esta foi desacoplada automaticamente e lançada para ser destruída juntamente com o lixo, precipitando-se através da atmosfera, terminando a missão numa chuva de chamas. A NASA tem contratos pendentes com outras empresas, como a SpaceX, para fornecimento do equipamento necessário para manter e abastecer a estação espacial. Prevê-se que a cápsula Dragon, atualmente em desenvolvimento, possa iniciar operações num futuro próximo. Com um design convencional em forma de cone e de nariz arredondado, deverá ser lançado juntamente com o veículo de lançamento Falcon 9. A cápsula Dragon tem 2 variantes. Uma apenas de carga e outra tripulada, que permite transportar 7 astronautas ou tripulação e provisões em simultâneo. Concebida apenas para a órbita baixa terrestre, a combinação Falcon Dragon pode ser uma solução económica para as contínuas necessidades de reabastecimento e rotatividade de tripulações da Estação Espacial Internacional. All systems are go for final approach. Dragon is on final approach. Mesmo os russos começam a pensar em substituir os modelos Soyuz, já com 40 anos, demasiado pequenos e com capacidade apenas para 3 passageiros. A nave espacial é um conceito dos anos 60 e está a tornar-se obsoleto, para além de começar a colocar problemas de produção. Por isso, do lado russo, estamos a desenvolver uma nova geração de aeronaves, chamadas Clipper. A Clipper é um projeto da empresa russa RKK Energy. Esta tinha já construído a Buran, um vai-vem russo cujo desenvolvimento foi interrompido devido à falta de fundos. Um protótipo em tamanho real foi já construído. A Clipper faz parte de uma nova geração de aeronaves. Utilizamos algumas das ideias mais recentes na sua concepção. Desde a construção do vai-vem e de um antigo modelo soviético, a Buran, foram descobertos inúmeros novos materiais e tecnologias. Utilizaremos a mais recente tecnologia russa e também toda a tecnologia europeia ao nosso dispor, no modelo da Clipper. A Clipper deverá estar pronta para voar em 2011. Colocará 6 astronautas e 500 kg de materiais em órbita ou 2 astronautas e 700 kg. Prevê-se que comece a transportar cargas até à Estação Espacial Internacional por volta do ano de 2012. A Clipper é um corpo ascensional com asas sobrepostas de design algo invulgar e com um adaptador de acoplagem posicionado na traseira. Existem 2 possibilidades de aterragem, seja de paraquedas nas estepes russas ou de forma mais convencional como um avião, se ocorrer nas proximidades de uma área mais populada. O objetivo da Clipper não é apenas transportar seres humanos para o espaço nem servir a Estação Espacial Internacional. O seu objetivo é também, a longo prazo, daqui a 20 ou 40 anos, poder participar na exploração humana do nosso sistema solar. Os construtores sugerem também que poderá ser usada no transporte de astronautas entre a Terra e a órbita lunar, onde poderá transferir passageiros para uma nave europeia de alunagem. Tendo em vista a substituição do vai-vem espacial e o regresso a voos lunares tripulados, a NASA iniciou o projeto Constellation, que consiste em 2 tipos de foguetões propulsores, uma cápsula
um propulsor de saída orbital e um módulo de alunagem. O propulsor Ares 5 é o componente principal do programa. É não tripulado e consiste num propulsor principal com 5 motores RS-68, um motor de combustão de hidrogênio e oxigênio muito maior e simplificado em relação aos motores principais do vai-vem com 2 foguetões de combustível sólido acoplados semelhantes aos do Space Shuttle. O segundo módulo é o propulsor de partida terrestre que transportará o módulo de alunagem Altair até à órbita baixa terrestre, regressando à Terra através de um paraquedas. O segundo propulsor é o Ares 1 tripulado, que consiste num conjunto de foguetões de combustível sólido semelhantes aos do vai-vem SRB com um motor de combustível líquido J2X idêntico aos da Apollo. Irá colocar a nova nave espacial Orion na órbita baixa terrestre, onde esta acoplará com o Altair e continuará a sua viagem até à Lua e um dia mais além. A Orion é uma versão em maior escala da nave Apollo e transportará entre 4 a 6 tripulantes. Incluirá novamente um módulo de comando para a tripulação e um módulo de serviço que alojará o combustível de consumo e o motor principal. A Orion difere da Apollo na medida em que será reutilizável, realizando até cerca de 10 lançamentos e recorrerá a painéis solares como parte do sistema de energia. Poderá também aterrar em terra firme com o auxílio de paraquedas e airbags, reduzindo os custos de uma recuperação no oceano. O modelo Block 1 servirá para operações na órbita baixa terrestre da ISS. As versões Block 2 e 3 serão para missões lunares e de espaço profundo. O regresso da NASA a um sistema mais simples em detrimento dos aviões espaciais mais avançados foi em parte puramente estatístico. O equipamento da Apollo tinha uma taxa de sucesso de 100% e o Shuttle uns fracos 50%. O plano da NASA para regressar à Lua nos próximos 10 anos requer a ajuda de 2 propulsores que irão colocar o módulo de aterragem Altair, a cápsula tripulada Orion e o módulo de partida terrestre em órbita baixa. Aí irão acoplar-se e utilizar o módulo de partida para ganhar velocidade para uma viagem translunar. Então a tripulação transferir-se-á para o Altair, desacoplar na órbita lunar e finalmente alunar. O módulo de alunagem Altair terá a capacidade para transportar 4 passageiros numa viagem de ida e volta desde a órbita até à Lua. Muito maior do que o módulo lunar da era Apollo, o Altair será concebido para permitir estadias mais prolongadas na Lua, incluindo uma câmara de ar e uma casa de banho. A NASA tem planos para uma base permanente de estilo semelhante aos da missão da Estação Espacial Internacional entre 2019 e 2024. Isto permitirá aos cientistas trabalhar por períodos prolongados na superfície, onde há ainda muitas experiências para levar a cabo. Quando os astronautas da Apollo foram à Lua, trouxeram uma série de amostras e na altura as pessoas pensaram que isso lhes dizia tudo o que precisavam saber sobre a Lua. Hoje em dia percebemos-nos de que há muitas coisas mesmo que desconhecemos. Por exemplo, não sabemos se a Lua e a Terra tiveram a mesma origem. A maneira de descobrir é medindo a composição da totalidade da Lua e é isso que o DCI Access, a nossa pequena experiência, irá fazer. Várias sondas de países diferentes encontram-se atualmente na órbita lunar a executar levantamentos detalhados da superfície em prol desta investigação. Uma das decisões mais importantes a tomar é a da localização mais apropriada para uma base tripulada. Um local bastante provável fica nas imediações da cratera Shackleton junto ao Polo Sul. Tiraria partido da exposição prolongada à luz solar e poderá também estar próxima de um abastecimento de água que a sonda indiana Chandrayaan e o orbitador de reconhecimento lunar da NASA ajudarão a localizar. O modelo atual da base inclui módulos de habitação, uma unidade de energia solar, veículos despressurizados, uma unidade permanente de utilização de recursos e um transportador móvel de superfície. Utilizando o módulo de aterragem Altair e provavelmente o equivalente da ESA, poder-se-á iniciar uma grande melhoria com tripulações de 4 astronautas e módulos cargueiros de aterragem, transformando as curtas visitas semanais em estadias de 180 dias. A outra grande prioridade seria aprender a gerir os recursos locais. O problema de trabalhar na Lua é não existir oxigênio no ar, e os Estados Unidos precisam de oxigênio para os foguetões levantarem voo da superfície lunar. Transportar oxigênio da Terra até à Lua custaria cerca de 2,3 milhões de euros por tonelada,
o que é bastante dispendioso. Se descobríssemos um processo em que se criasse oxigênio a partir das rochas lunares, seria bastante mais barato. A perspectiva da produção de oxigênio e combustível diretamente a partir do rególito lunar seria uma grande ajuda económica de custos, permitindo manter os abastecimentos de combustível na Lua prontos para missões posteriores em Marte e mais além. Outro aspecto importante da exploração lunar é a presença de um transporte capaz de atravessar esse terreno acidentado. Os astronautas da Apollo tinham o carro lunar, um dos veículos de 4 rodas mais dispendiosos de sempre. Porém, serviu bem o seu propósito, permitindo incursões extensas longe do módulo de alunagem para a recolha de uma grande variedade de amostras mineralógicas. A NASA tem um novo modelo de carro lunar na calha. O carro lunar elétrico é um protótipo que permitirá aos astronautas levarem a cabo pesquisas durante períodos até 14 dias. Inclui 12 rodas separadas, uma janela frontal em forma de bolha para um visionamento mais próximo da superfície e uma casa de banho. Para que os astronautas possam permanecer tanto tempo na superfície, precisarão de fazer exercício e relaxar quando não estiverem de serviço, de acordo com o engenheiro Mike Gernard, astronauta do vai-vem por 4 vezes. Tem 10 metros cúbicos de volume. Podem ver o corredor central ali. É suficientemente alto para que uma pessoa alta como eu, com 1,90 m, possa andar à vontade. De lado temos as camas ou assentos. Os bancos dobram-se para formar uma cama como uma espécie de cadeira reclinável. Ao fim do dia podemos descansar. Aqui, em frente a um monitor da TV, podemos consultar o e-mail, preencher relatórios. É muito confortável. Quando virmos uma amostra que queremos recolher, podemos regressar rapidamente aqui. Os fatos já estão verificados e recarregados. Abrimos esta escotilha e a mochila ou escotilha traseira do fato e eis o fato espacial. Usamos estas pegas para entrar no fato e, uma vez lá dentro, há uma alavanca no exterior que fecha a escotilha traseira. Os 6 pares de rodas do carro podem ser movidos em simultâneo ou separadamente, esta última sendo conhecida como andar a caranguejo. O veículo tem uma velocidade máxima de aproximadamente 15 km por hora. A NASA acredita que este tipo de veículo é uma melhoria significativa relativamente ao antigo carro lunar. Contrariamente às anteriores missões lunares, os Estados Unidos não estarão sozinhos. Desta vez serão acompanhados por outros países no regresso à Lua. O panorama espacial mudou drasticamente nas últimas 2 ou 3 décadas. Os europeus, através da ESA, são parceiros muito importantes e outros países, tais como a China, a Índia e Japão, estão a desenvolver-se muito rapidamente com capacidades significativas na ciência e tecnologia espacial e nas suas aplicações. Mesmo sendo uma tarefa complicada, torna o panorama atual muito mais interessante e coloca desafios maiores. Essa, Rússia, Japão, China e Índia têm todas perspectivas de missões tripuladas e robóticas até à Lua e preparam-se também para construir bases permanentes ou semi-permanentes até 2035. A JAXA tem uma alunagem planeada por volta de 2020 e uma base tripulada cerca de 10 anos depois. A China começou um programa de exploração lunar procurando minerais com a perspectiva de uma exploração extensiva dos recursos, incluindo ferro e hélio 3. O trabalho em conjunto é uma peça fundamental do que temos feito. No último ano trabalhámos com 14 agências espaciais de países diferentes para tentarmos definir os interesses comuns de um regresso à Lua. Aquilo que queremos atingir com a exploração enquanto esforço de conjunto entre nações é sem dúvida um fator essencial nesta altura. O espírito da Estação Espacial Internacional parece sem dúvida ter se ingrado, com os países a preferirem trabalhar em conjunto para um objetivo comum. Desde o início que pretendemos manter este processo de consulta com outras agências, como a JAXA, a agência japonesa, a Rússia, a China e os Estados Unidos. Este processo aproxima-nos do verdadeiro conceito de uma estratégia global, uma arquitetura que nos permita enquadrar-nos e intervir, tendo como fim o Programa Espacial Europeu. Estamos fascinados com a experiência de um dia podermos ir a Marte, mas temos consciência do obstáculo que é o nosso traço tecnológico e científico. A Lua proporciona uma base mais próxima, na qual podemos aprender mais a nível operacional e tecnológico para nos podermos preparar. É essa a grande razão para regressarmos. Há tantas questões que podemos responder com a ida à Lua e a Marte. Precisamos de alcançá-los aos dois, não apenas a um ou outro. Apesar de muitas pessoas dizerem que já lá fomos e que não merece a pena, isso não é verdade.
O que fizemos na Lua não era Apollo, foi uma boa iniciativa, mas ainda muito superficial. Precisamos de regressar para um estudo mais detalhado, a percebermos-nos agora que um dos benefícios da Lua ser um sítio relativamente inerte é o facto de preservar um registro da história do Sistema Solar nas rochas da sua superfície. Marte é o objetivo final desta geração de exploração espacial. Como e quando enviaremos uma missão tripulada é ainda um assunto a ser debatido. A NASA prevê que a primeira tentativa seja por volta do ano 2030. Há muito que Marte é visto como a melhor aposta para a possibilidade de vida passada ou até presente, a existência da vida noutro ponto do Sistema Solar. É mais do que certo que alguém tentará o salto de gigante até Marte. A questão será, que bandeira estará representada no emblema do fato espacial? Nessa altura talvez já não seja relevante. Mesmo com Marte a aliciar os nossos astronautas e cientistas, as dificuldades técnicas de levar um homem até esse planeta continuam a ser impeditivas. Mas viajar até ao planeta vermelho é apenas metade do desafio. A outra metade é conseguir ficar lá. Com tanto ainda para descobrir acerca do misterioso pequeno planeta, é necessária a execução de um estudo robotizado mais extenso. A NASA planeia uma missão aventurosa intitulada Laboratório Científico Móvel de Marte, que deverá alcançar o planeta em março de 2012. O rover autónomo deverá chegar em grande estilo com uma nova técnica. Entrará na atmosfera em modo de aerotravagem com auxílio do paraquedas principal na atmosfera, juntamente com descarga do escudo de calor. Então o rover será içado na vertical através de cabos fixados à cápsula de reentrada. Ao tocar no solo, o módulo será libertado e seguiria o seu caminho. O rover avançado será o maior a ser enviado para outro planeta e com um abastecimento de radioisótopos de plutónio deverá ser capaz de operar durante um ano marciano completo ou 687 dias terrestres. Transportará a bordo o mais avançado laboratório científico até à data. Com uma capacidade de análise sem rival, incluirá um conjunto de 5 ferramentas na extremidade do braço. 2 são ferramentas de contacto para usar no local, além de um espectógrafo e um monitor de lente. O braço poderá perfurar a rocha e extrair amostras. O seu objetivo principal é localizar e identificar compostos orgânicos de carbono. Um laser de alta potência vaporizará pequenos pedaços de rocha até 7 metros de distância, gerando uma pequena descarga de plasma. A análise espectral dos gases libertados com 2 câmaras especializadas analisará a composição das rochas da superfície. O módulo esquadrinhará o terreno e dirigir-se-á a pontos determinados para a recolha de amostras. Atingindo velocidades até 30 metros por hora, este módulo tem capacidade de manobra autónoma e de evitar terreno perigoso, apesar de ter uma distância de segurança do chão de mais de 75 centímetros. O módulo foi concebido para condições de sobrevivência a longo prazo, incluindo 2 computadores centrais, um dos quais ficará de prevenção caso o computador principal falhe. Fará também a sua própria manutenção, monitorizando todas as ações do sistema, assegurando assim a sua permanência. Terá também os chamados 10 olhos. 6 câmaras de engenharia para navegação e contorno de obstáculos, incluindo um par de câmaras estereoscópicas para percepção de profundidade e 4 câmaras para investigação científica. Tal como em sondas anteriores e sondas de terreno em Marte, esta também estará em busca de sinais específicos de vida. No interior encontra-se um pequeno laboratório de análises químicas, onde recolherá amostras de solo, rocha e atmosfera que serão analisadas com 3 ferramentas principais para descobrir sinais de vida: o espectrómetro de massa quádrupla, o cromatógrafo a gás e um espectrómetro laser regulável.
Estes 3 subsistemas incluem um laboratório de separação química e processamento, o sistema de manipulação de amostras, que aquecerá as amostras a 1000 graus centígrados, e um conjunto de bombas que limparão os vários sistemas de amostras. Espera-se que este irmão mais velho dos módulos Spirit e Opportunity continue o trabalho científico inovador das 2 sondas anteriores e determine de uma vez por todas a existência de vestígios de vida, seja morta ou adormecida, no planeta. Olhando já para 2020, NASA e ESA estão a planear uma missão de recuperação das amostras. Esta complexa missão requer 5 aeronaves, um módulo transferidor Terra-Marte, um orbitador marciano, um módulo de aterragem, um módulo de descolagem para Marte e um veículo de reentrada na Terra. Provadas as capacidades de autonomia em manobras e acoplagem, a ESA pretende aterrar a sonda na superfície de Marte, onde esta perfurará o solo e recolherá amostras. Seladas em contentores, estas amostras valiosas serão transferidas para o módulo de descolagem da sonda e recolocadas em órbita para uma interseção com o veículo de regresso à Terra, onde a sonda será posta em segurança e isolada para análise científica. Todas as precauções devem ser tomadas para que não ocorra nenhuma contaminação proveniente da Terra em Marte e vice-versa. Nenhuma vida microbial marciana, caso exista, poderá contaminar a Terra. Com a experiência ganha no regresso à Lua e a base de conhecimentos em contínua expansão sobre o ambiente de Marte, a chegada esperada de seres humanos a Marte será um grande feito tecnológico. Mas mais importante que tudo será o primeiro passo para a colonização do Sistema Solar, algo que a espécie humana parece destinada a concretizar. Tradução e locução: Dialetos.